pessoal, aqui é do canal Alegre Crochê, e hoje a gente vai estar confeccionando nessa videoaula essa bolsinha aqui, tá? Eu espero que vocês gostem. Ela ficou um tamanho muito bom para você estar levando aí tudo que vocês precisam. Eu trabalhei ela no fio náutico e fiz um acabamento com correntes e um tassel aqui, que eu deixo também a videoaula na descrição do vídeo. E eu ensino o passo a passo dessa bolsa todinho aqui nessa aula. Então, se você gostou, já se inscreve aqui no canal, já deixa o seu joinha e ativa o sininho para estar recebendo todas as nossas notificações. Ela já tem um vlogzinho dela mostrando cada detalhe, também vou deixar na descrição do vídeo. E também vou fixar no primeiro comentário. Então, se você gosta das nossas aulinhas, não deixe aí, pessoal, de estar deixando o seu like para o YouTube estar entregando para vocês todas as nossas aulinhas, tá? Então, vamos lá para essa aula. A corrente que eu utilizei é esta corrente aqui, de 20 por 15 milímetros. Usei também os botãozinhos imantados, daí vocês vão precisar. Esse daqui eu comprei na Shopee, em um pacotinho, vem uns pacotinhos com 10, paguei bem barato, porque aqui no Brasil fica muito caro para comprar ele não sai barato para comprar. Então, vocês pesquisem na Shopee aí, botãozinho imantado, e eu queria desse de costurar, porque eu acho que no crochê, na bolsa, fica muito melhor do que aqueles que já tem os ganchinhos, que eu acho que ele solta. Então, utilizei na bolsa 2, utilizei aí uma linha vinho, quase da cor da bolsa, para tá colocando o botão, uma agulhinha. O fio que eu usei foi o fio náutico, de 5 milímetros. Esse daqui era 1 quilo, ele foi quase todo aqui, sobrou esse daqui, de 1 quilo. Também eu utilizei um alicatinho, desses de bijuterias, para tá mexendo com os elos. Você vai precisar também de um isqueiro, tá? Não esquece aí do isqueiro, porque tem que queimar, gente. Tem que queimar todo, que é o fio náutico, senão ele desmancha. Ele desmancha muito fácil, tá? Ó. E você perde todo o seu trabalho por conta de não queimar. Uma tesoura. E eu utilizei a agulha que eu utilizei, ela não tá aqui agora. Eu utilizei a agulha da Círculo, a 5 milímetros. Eu esqueci como é que é a descrição dela lá, mas é a de 5 milímetros que eu utilizei aqui, para não tá ficando muito largo aqui os pontos da bolsa, para ela ficar bem fechadinha. Essa bolsa, ela ficou medindo de largura aqui, ó, ela ficou medindo 32 centímetros, de altura ela ficou medindo 25 centímetros, isso fora as alças. E aqui nessas lateraisinhas aqui, ela ficou com uma abertura de 10 centímetros. Chega de papo, então. Já se inscreve no canal, já deixa seu joinha no vídeo, pegue os material e vamos confeccionar a bolsa. Então, vamos começar a confeccionar a nossa bolsinha. Aqui eu vou pegar a agulha, linha e dar torcer assim só, e vou puxar uma laçada aqui, ó, de um ponto, né? Esse aqui eu não vou contar como um ponto, que a gente deixa ele rentezinho aqui, ele não conta como um ponto. E vocês podem deixar menor também. E aqui vou começar a minha base fazendo, já fiz o meu primeiro ponto, ó, esse não conta. E agora eu vou seguir aqui fazendo 28 correntinhas aqui, pra tá vendo se vai ficar bom o tamanho que eu quero aqui pra minha bolsa. Vou medir com vocês o tamanho, para vocês não ficarem na dúvida do tamanho da bolsa que vocês querem. Vocês meçam e façam a corrente aqui
do tamanho que vocês querem fazer a bolsa. Não vai dar diferença nenhuma. Minha fita tá faltando 1 centímetro, então eu coloco um pouquinho mais abaixo aqui. E mais ou menos só, tá, gente? E deu mais ou menos 24 centímetros. Se eu puxar, dá 25. Mais ou menos aqui, 24 a 25 centímetros. Eu gosto de fazer, de usar sempre uma base de bolsa, sempre um tamanho pequeno, mas não tão pequeno e nem grande. Eu sempre uso uma bíblia, assim, como referência para você estar sabendo o que cabe nela. Então, essa bíblia, olha, que é uma bíblia comum, que quase todas as bíblias são o mesmo tamanho aqui. Então, vocês já sabem mais ou menos o que vai caber nela, que é um tamanho, como eu disse, não é grande nem é pequena. Fica desse, se quiser um pouquinho menor, ela já cabe também. 2 pontinhos aqui a menos, ela também cabe. Então, aqui eu fiz, se vocês quiserem fazer com 28, fica a critério de vocês aí. Esse vai ser o tamanho da bolsa. Com 26, aliás, eu fiz com 28. Se vocês quiserem fazer com 26, que são 2 pontinhos aqui a menos, tá? Dá também. Então, vamos continuar. Terminei aqui. A minha vai ficar com 28. Vai dar 24 centímetros, mais ou menos, ou 25 centímetros. Terminei aqui, eu vou fazer uma correntinha para tá virando o trabalho e fazer a próxima carreira. E aqui eu vou pegar, vou pular esse primeiro aqui, ó. Não é um primeiro, é só da onde que a gente tá saindo com o ponto. Aqui é a frente das correntinhas que a gente fez, aqui é as costas da correntinha. E a gente vai trabalhar nessas alcinhas aqui das costas, ó. Vocês viram aí? Vocês viram? Vocês virem o trabalho, vocês vão conseguir perceber essas ondinhas aqui. Aí vocês trabalhem nela. Daí deixa de ladinho aqui, vocês conseguem pegar. Vão fazer pontos baixos agora em cada uma dessas alcinhas. Ajudem com o dedo para tá pegando essa alcinha mais fácil. E faça pontos baixos em cada uma, aqui, em cada uma dessas alcinhas, que façam pontos baixos. Alcinha, introduz a agulha, puxa um pontinho baixo, traz a linha, pontinho baixo é só trazer a linha pela alcinha e fechar. Introduz a agulha aqui na alcinha, introduziu, busca a linha, traz para frente, para cima, ficou 2 alcinhas, fecha. Chegamos mais no finalzinho aqui da carreira, todas feitas com pontos baixos aqui, ó. Não são baixíssimos, a gente é ponto baixo, tem diferença, dá diferença. Terminei aqui. Eu vou começar uma amostrinha, prestem bem atenção agora no que eu vou explicar. Eu continuo, mas com uma amostrinha agora, e a gente vai fazer o passo a passo nessa amostrinha. Então, continuando a aulinha desse motivo, eu vou continuar aqui. Vocês façam daquela forma lá, pro tamanho daquela bolsa, que é dessa bolsa que a gente tá na videoaula aqui. São 28 pontos que eu fiz ali. Eu fiz para demonstrar para vocês o tamanho. 28 pontos virando. Aqui a parte de cima ficaram 27 pontos baixos. Então, aqui em cima tem que dar ímpar. E dependente do tamanho que vocês forem fazer a bolsa,
vocês, ou qualquer trabalho que vocês estiverem fazendo com esse ponto aqui, com o pontinho aqui, favo de mel, vocês têm que virar o trabalho e dar, aqui em cima tem que dar ímpar. Sempre tem que dar ímpar para dar certinho os finaizinhos aqui, porque senão começa a dar errado e vocês não conseguem fazer. Então, vou fazer em pontos ímpares. Aqui na minha amostra aqui, eu tô usando 20, então aqui em cima deu 19, só para você estar notando aqui que eu tô trabalhando com um menor, e daí vai ser, sei lá, nossa, mas tá pequeno. Não, esse aqui é uma amostra do ponto para estar mais rápida a aula. Eu já gravei ali o corpo da bolsa, mas eu deixei para gravar só uma amostrinha para vocês estar fazendo. Então, trabalhem aí normalmente como se estivesse fazendo os 28 ou os que vocês escolherem, como vocês estiverem fazendo. Só vamos estar aqui fazendo a aulinha do começo e do finalzinho do ponto. Vocês peguem o meio do ponto, o começo e o finalzinho, igualzinho que a gente vai estar fazendo aqui, dá certo? Então, vamos lá. Então, eu fiz aqui, terminei com um ponto, com os pontos em ímpar aqui. Aqui eu não faço correntinha de giro, eu já viro o trabalhinho para fazer aqui e vou repetir mais uma carreira aqui, ó. No primeiro ponto aqui eu já pego um ponto baixo e vou repetir mais uma carreira de pontos baixos para tá dando o início do corpinho da bolsa. Finalizando aqui, ó, chegamos no último pontinho. Vamos fazer mais um ponto baixo. Lembrando que os pontinhos baixos foram pegados por dentro do pontinho baixo inteiro da carreira anterior. Não foi só o malcinho, foi o pontinho todo, foi pegado. Chegando aqui, já vamos virar o trabalho. E vamos estar fazendo já o primeiro pontinho baixo aqui desse lado. E a gente vai estar trabalhando, intercalando aqui os pontos. Fiz um ponto baixo, primeiro ponto baixo. Agora, eu vou fazer um ponto alongado. Então, eu vou descer aqui, ó. Esse aqui foi o primeiro ponto. Desce aqui embaixo o primeiro ponto. Esse aqui eu vou alongar ele. Eu vou pular esse primeiro ponto aqui de baixo. E vou pegar com a agulha aqui. Pra eu tá puxando um ponto alongado, dessa forma, assim. Só busco a linha lá e trago ele aqui pra cima da altura do trabalho aqui. E faço esse ponto alongado. Esse aqui é o ponto alongado. No próximo, eu vou fazer um ponto baixo. A gente não tá pulando pontos aqui, a gente tá trabalhando ponto a ponto. Só que um a gente vai trabalhar aqui em cima e o outro a gente vai trabalhar aqui embaixo, tá? Aqui, em vez de eu fazer agora aqui, ó, eu vou fazer um alongado aqui embaixo. Então, sim, se vocês quiserem acompanhar aqui, vocês pulem um e no próximo vocês puxem o alongado. Pulem um só lá de baixo, mas significa que a gente vai não trabalhar esse aqui de cima, ó. No próximo, um baixo e no próximo, aqui embaixo, um alongado. Um baixo em cima, um alongado pegando lá embaixo. Um baixo aqui em cima e um alongado pegando lá embaixo. E vai ficando dessa forma.
E aqui chegando no final, vamos fazer o nosso ponto alongado aqui. E vamos finalizar com o nosso ponto baixo aqui, pegando o nosso último pontinho. Então, ficou assim, ó. A gente começou com um ponto baixo, a gente termina com um ponto baixo, sem ser o alongado. Começamos o lado que a gente começar com um ponto baixo, a gente termina com um ponto baixo, para não dar erro. A gente já vira o trabalho. E esse daqui vai ser o direito agora da bolsa, ou do trabalho que vocês estiverem fazendo aí. Aqui no caso da bolsa. Agora, a gente já vai direto pro primeiro ponto aqui, faz um ponto baixo. No próximo, a gente vai também fazer um ponto baixo, para ele tá pegando aqui no meio desse Vzinho. Para começar a fazer o motivo aqui, eu tenho que começar com um ponto baixo aqui no meio desse Vzinho. Que daí eu já explico para vocês, ó. Agora, fizemos aqui o ponto baixo no meio do Vzinho, lembrando que a gente fez 2 pontos baixos aqui no início, do lado direito. Agora tem os 2 Vzinhos e tem as 2 alcinhas aqui. De dentro dos Vzinhos, a gente vai pegar elas, ó. Pegar essa alcinha e essa alcinha, só elas, só as duas, que dão uma de frente com a outra aqui. E vou puxar, busco a linha lá e trago ela por entre as duas. Puxo, vou ficar com 2 laçadas na agulha e fecho, tipo um ponto baixo aqui. Vai ficar dessa forma. E a gente vai intercalar também esse lado assim, com um ponto baixo. E o próximo ponto, ó, o ponto baixo ele tá dentro do Vzinho aqui, ó. E o próximo ponto vai ser tá puxando novamente aqui as 2 alcinhas, passando a agulha por dentro dela e prendendo essas 2 alcinhas com um ponto baixo. Um ponto baixo no próximo e sempre intercalando assim. O pontinho ficou no meio do V e agora eu vou pegar as 2 alcinhas, vou introduzir a agulha aqui, ó, entre as 2 alcinhas e vou puxar a linha para tá fazendo a união delas aqui com a linhazinha e finalizando com tipo um ponto baixo ali. Intercala novamente, um ponto baixo, busca as 2 alcinhas de dentro e puxa e prende com o ponto baixo. No próximo, sempre intercalando dessa forma. No próximo, um ponto baixo. Ó, chegamos aqui no finalzinho dessa carreira, que é o lado direito. Fizemos nossa última pegada aqui de alcinhas. E a gente começou aqui, né, com 2 pontinhos baixos. Então, a gente também finaliza aqui com esses 2 pontinhos baixos. Tá? Aqui. E aqui. Olha, ficamos assim com os 2 pontinhos baixos no final e 2 pontinhos baixos no início. Viramos o trabalho, vamos fazer novamente o avesso. E agora vai ser sempre essa mesma sequência. Viramos aqui o avesso. Agora a gente vai trabalhar assim. Vai ser sempre uma sequência, mas a gente vai ter que lembrar sempre da sequência das carreiras, então. E reparando aqui, a carreira dessa do avesso, então lembra sempre de estar olhando
A sua carreira do avesso vai ter uma sequência e a sua carreira do direito também vai ter uma sequência. A gente começou com ponto baixo, foi para alongado, baixo, alongado. Agora, se a gente começou essa carreira aqui com o ponto baixo, a próxima do avesso, vamos começar com o alongado. Então, você vê que ele já tá aqui no meio, porque ele foi começado com ponto baixo. O alongado tá mais pra cá. Então, a gente vai ter que fazer um alongado aqui. Aqui, pra gente tá pegando o alongado agora, ficou bem facinho. Vocês estão vendo essas florzinhas assim? Do lado do pontinho alongado aqui, ó, tem uma florzinha. Em cada um desse, tipo uma florzinha, né? Não é uma florzinha, é tipo uma florzinha. Então, você pegue e desça já, ó. A gente vai começar com um alongado. Descemos. E puxamos aqui. Ó, então, já começamos com o alongado. Fica dessa forma, dá pra vocês entenderem bem. Se fizer bem certinho, dá pra entender bem e fica facinho. O próximo aqui, o próximo ponto, a gente já faz o ponto baixo, né? Já que a gente começou com o alongado. E trabalha nessa mesma sequência dessa carreira anterior aqui. Lembrando de sempre estar pegando aqui, ó, do lado do ponto alongado, aqui embaixo, pra estar fazendo o alongado, né? Dentro dessa florzinha. E outro detalhe, tá olhando aqui atrás pra tá pegando esse ponto aqui entre esse vezinho. Todos os vezinhos que tem aqui, eles dão certo com essa florzinha aqui. Mas quando a gente introduz a agulha, pode ser que a gente não acerte ali. Pode ser que a gente pegue aqui do lado, assim, deve ficar errado o motivo. Então, você não tem o costume, dá uma olhadinha, mesmo que você tenha o costume, terminou, dá uma conferida nas carreiras para não precisar estar desmanchando, né, gente? Que é muito chato estar desmanchando. E se você vê o ponto errado ali, você é um bom crocheteiro, você vê o ponto errado, você já não vai ficar contente, vai querer desmanchar mesmo. Então, reparem aqui para estar puxando esse ponto alongado ali entre os vezinhos do lado direito. Aqui a gente está trabalhando o lado avesso. Então, reparem para estar puxando esses vezinhos do lado direito. O alongado, um baixo, um alongado, descendo lá na florzinha, lá, olhando aqui onde que a agulha saiu. Isso até vocês pegarem o costume. Daí não precisa mais estar olhando. Um baixo. Bom, se vocês quiserem só colocar a mão aqui, ó, tá? Vocês vão sentir aqui no dedo. Depois de um costume também. Tá? Aí vocês colocam e sabem onde que a linha vai estar saindo ali, ó. Um alongado. Um alongado, um ponto baixo. E um ponto alongado nessa sequência, tá? Vou fazer mais devagar aqui para você estar fazendo comigo. Um ponto baixo. Vou fazer mais devagar essa carreira aqui, para você estar entendendo, tá? Ó, um ponto baixo, intercalando um ponto baixo e um alongado, que é pegando, introduzindo a agulha aqui, do lado do ponto alongado da carreira anterior, tem uma florzinha, introduz, dá uma olhadinha ali do lado direito, puxa a linha, traz a linha aqui para onde vocês estão trabalhando e fecha o ponto alongado. Um ponto baixo, desce
na florzinha ali da carreira anterior. Olha aqui. E puxa o ponto alongado. Então, fizemos nosso penúltimo ponto, que é o ponto baixo. E o último vai ser alongado, assim como a gente começou com o alongado. Aí, a gente desce aqui na florzinha. Ó, vai ter uma aqui que vocês podem confundir aqui, mas não é essa. Vocês vão descer aqui embaixo e tá puxando o pontinho alongado aqui e fechando. Ficando dessa maneira. E aqui já terminamos essa carreira do avesso. Terminado aqui o nosso avesso dessa carreira, já vamos virar novamente e começar mais uma carreira agora do lado direito. Esse lado direito aqui, eu já vou fazer um pontinho baixo aqui de início. E agora, ó, vocês podem notar que o Vzinho já ficou aqui no início, certo? Então, o Vzinho ficou aqui no início e um ponto baixo já ficou aqui dentro do V. Ou seja, a gente não vai precisar caminhar para estar colocando um ponto baixo dentro do Vzinho desse lado. Então, vai ser outra sequência, então. Assim, um direito, eu fiz um direito com 2 pontos baixos. No próximo direito, né? Na próxima carreira, tá, gente? Entende bem? No próximo direito que vocês virarem, vai ser um ponto baixo só. No próximo direito, 2 pontos baixos. No próximo direito, virando um ponto baixo. Vai ser uma sequência de direito de um ponto baixo, direito com 2 pontos baixos, começando no início. Um direito, a gente começou com 2 pontos baixos. Outro direito, a gente começa com um ponto baixo. Então, no direito da carreira anterior aqui foi 2 pontos baixos, porque a gente precisava chegar com um ponto baixo aqui no meio do V. Esse aqui, como a gente termina o avesso com um ponto alongado, então ele já forma o V no início. Então, um ponto baixo aqui é o suficiente para estar fazendo e seguindo o padrão, para não sair do padrão o nosso trabalho. Fizemos um ponto baixo, então, vamos pegar as 2 alcinhas aqui. Repara para não estar pegando as alcinhas erradas aqui, ó. Já vamos pegar a nossa alcinha e vamos fazer o padrão novamente de essa sequência aqui de laçar as 2 alcinhas ou um ponto baixo, que fica no meio do Vzinho ali, esse ponto baixo. Já laço mais 2 alcinhas. E fica dessa forma. No próximo, um ponto baixo. Então, a nossa sequência, assim, sempre, de um lado e de outro. Eu vou fazer aqui com vocês essa carreira até o final. Então, se ficar alguma dúvida, pessoal, vocês voltem o vídeo, comecem de novo. Se vocês verem que não estão acertando, tá ficando alguma coisa estranha, é porque ficou algum erro, errou alguma coisa, algum ponto, alguma fase da nossa aula. Vocês desmanchem, comecem de novo. Vai ser só um comecinho que vocês vão ter dificuldade, para quem já é mais iniciante, né? Para quem já sabe, então não deve nem estar assistindo. Esse aqui já sabe como fazer o pontinho, só vai fazer o corpo da bolsa e seguir o resto dos passos. Mas para quem não sabe, volte aí, coloque aí na opção que o YouTube tem, numa engrenaginha que tem aqui,
para as meninas que não sabem, o YouTube tem essa engrenagem, você clica ali, você escolhe a velocidade, você pode estar colocando devagarzinho ou vai dando pause e vendo o vídeo mais devagar possível para poder estar entendendo, só até entender. Não esquecer de fazer o ponto baixo aqui também, depois da laçadinha aqui do Vzinho, não esquecer, porque a gente passa desapercebido também, chega no final ou na outra carreira vocês vão notar que tem alguma coisa errada. Então, se você já estiver notando alguma coisa errada, já procure primeiro se vocês não pularam ali de fazer ponto baixo, porque até eu pulo também. E quando eu noto assim, mas aí eu já, como eu tenho costume, eu já sei que eu pulei algum ponto baixo. Do jeito que você tira aqui, ó, às vezes a gente esquece, principalmente se a gente estiver conversando e fazendo crochê, a gente esquece e faz isso daqui. E a gente não vai notar até chegar na outra carreira, ou até no final não dá certo. Então o errinho de vocês aí pode ser só isso. Então vocês reparem aonde que pulou o pontinho baixo. E desmancha e faça aí de novo para tá dando certo. Duas alcinhas, busca a linha, puxa, fecha um pontinho baixo aqui. Ponto baixo no próximo espacinho, que é no meinho do V. E aqui, olha aqui, presta bastante atenção, que acaba também, ó, com a laçadinha. Tem que lembrar dessa perninha, que ela também tá valendo aqui. Fecha com o pontinho. E o último, a gente começou com o ponto baixo, a gente vai terminar com o ponto baixo também. E aqui já tá formado os favozinhos de mel, tá? Ou a colmeia. Tem outro nome que eu nem consigo falar, mas eu vou deixar aí na descrição também o nome desse ponto. Então, vocês façam sempre essa sequência. Voltem o vídeo, deem uma olhada, tá? Aqui a gente já vai virar aqui no caso, e seguindo o padrãozinho, que nem eu expliquei pra vocês, a gente vai virar o avesso e o direito, vai ter um padrão também de começo. Aqui eu já vou fazer como a gente, ó, terminou com um ponto alongado na carreira anterior do avesso, tá? A gente terminou com um ponto alongado, terminou e começou com um ponto alongado, agora a gente termina e começa com um ponto baixo, tá? E daí a gente já alonga, fazendo ali na florzinha aqui, ó, do lado do ponto alongado, reparando ali, ó lá, como que pega fora, tá vendo? Então, reparando ali, pra sair no mesmo lugarzinho sempre, que é no meio do Vzinho, sequência de ponto baixo e ponto alongado, reparando sempre ali na frente. E assim a gente vai fazendo da mesma forma, de um lado, dos avessos e dos direitos, sempre o padrão. Se você esqueceu, você volta o videozinho e vai fazendo para dar certo aqui. O ponto em si, ele é fácil, ele é simples. O ponto em si, o trabalho aqui. O mais complicado aqui é estar fazendo a finalização aqui do padrão sem estar saindo do motivo aqui, tá? Então, por isso que é importante estar começando e terminando das maneiras que eu ensinei aqui. E tá começando também a base com o par e a primeira carreirinha de ponto baixo ser ímpar, para dar certinho aqui. Então, vocês façam esse padrão aqui nos 26 pontos, nos 28 pontos, aliás, da bolsa, ou no tamanho que vocês estiverem fazendo também aí, que eu não sei qual é o que vocês estão seguindo. E eu já volto com a minha parte terminada já, o corpo da bolsa, e vamos seguir com a videoaula. Então, resumindo aqui para vocês, eu fiz 52
2 carreiras no total, que ficou com 43 centímetros de altura por 27 aqui de largura o corpo da bolsa. Então, vamos começar a fazer os pontos baixos. Eu vou trocar de agulha aqui, mas não dá diferença se vocês não trocarem. Eu vou trocar pela 6. Mas não é nem por causa do tamanho, da espessura dela aqui, ó, porque ela é quase a mesma coisa. Essa aqui é da Círculo, essa aqui não, né? Ela é a mesma coisa, é por causa do espaço aqui, entre o cabo e a ponta. Ela ali atrapalha um pouco. Então, aqui, eu vou trabalhar aqui com os pontinhos baixos, em volta, por toda a volta da bolsa, procurando pegar sempre aqui nas beiradinhas, nos pontinhos das beiradinhas, não pegar muito pro meio ali, pra não ficar grosso. A gente aqui, tipo, não dá pra ver direito onde tá pegando. Porque aqui não tem um padrão mesmo a ser seguido, ó. Vocês vão fazendo conforme vai ficando bom aí pra vocês. Vocês vão ajeitando, tá? Assim, não tem onde vocês veem um espacinho que não puxa. Vão fazendo que não vai puxando aqui, nem encolhendo, nem esticando muito. Vocês façam. Não tem um padrãozinho, não. Então, vamos fazer assim por toda a volta. Ó, fiz até o finalzinho, ó, como é que tá ficando. Né? Então, ele não segue um padrão certinho, não. Aí, aqui, nos cantinhos, a gente faz uma correntinha, tá? Pra tá virando o trabalhinho aqui. Aqui. Aí, aqui, já dá pra, né, seguir o padrãozinho aqui, porque tem aqui os pontinhos certinhos aqui. Então, a gente vai fazer um ponto baixo para cada pontinho de base. Então, eu vou fazer aqui por toda a volta. Aí, lembrando sempre que nos cantinhos façam uma correntinha para tá virando. Cada cantinho, façam uma correntinha para tá virando. E façam aí por toda a volta, eu vou fazer aqui. Cheguei aqui no finalzinho, eu fiz por toda a volta já. Vou finalizar aqui a última, aqui a primeira, aliás, correntinha que a gente fez pra tá virando. Então, já posso cortar aqui e tá finalizando aqui assim. Eu vou passar aqui por dentro, que é o último pontinho que a gente fez. Passo aqui por dentro, levo a linha pra trás, venho aqui nesse último pontinho aqui, introduzo a agulha por trás, pelo meio dele, só pego uma alcinha na parte de trás e busco essa linha aqui, finalizando assim, que não dá aparência do arremate. Aí, vocês arrematem da melhor forma aqui, se vocês estão trabalhando com fio de malha, com esse fiozinho aqui, que ele já dá pra você fazer o acabamento e queimar também, passar colinha, da forma que vocês têm o costume. Eu vou arrematar o meu aqui e volto pra gente estar fazendo as laterais. Eu fiz assim, e vou estar ensinando vocês fazerem
esse modelinho aqui que eu fiz, que deu encaixe aqui bom. Eu fiz um nozinho aqui, é bom vocês queimarem depois a ponta pra não estar desfiando. E fiz um anel mágico, que é só cruzar a linha aqui entre os dois dedos, pega o fio de baixo, puxa o fio de cima para baixo e dá uma laçada. Fiz minha primeira laçadinha, agora eu vou fazer 5 pontos baixos aqui dentro do anel. 1, 2, 3, 4, 5. Aí a gente já pode puxar aqui. Já viro ele aqui, já pego aqui entre o ponto e faço um ponto baixo. E outro ponto dentro do mesmo espaço. Então, a gente vai fazer aumento nesses 5 pontos que a gente fez aqui. Ah, vocês notaram que eu não fechei aqui, porque eu quero que fica uma meia lua, igual eu fiz aqui, ó. Com uma meia lua. Mais 2 pontinhos. Mais 2 pontinhos. 2, 4, 6, 8. E no último aqui, meu último aumento. São 2 pontos baixos dentro do mesmo espacinho do ponto da carreira anterior. Vai ficar assim, ó. Uma meia bolinha. Terminado. Vira. E essa carreira aqui, que é a terceira carreira, a gente fez a primeira, aqui o círculo, a segunda fazendo um aumento para cada ponto de base. Essa aqui a gente não faz aumento. Vou fazer pontinho sobre pontinho só. Chegamos no finalzinho, mais um pontinho. A gente vira novamente. Agora, a gente faz um pontinho. Sempre começa com um pontinho. E agora, um aumento. Um pontinho baixo. No próximo, um aumento, que são 2 pontos baixos do mesmo ponto de base da carreira anterior. Um pontinho. Um aumento. Um pontinho de base. O próximo, um aumento. E o próximo são só 2 pontinhos aqui de base para finalizar. Ficando dessa forma. A gente vira. E vamos fazer a mesma coisa. Um pontinho de base. E no próximo, um aumento. Próximo, um ponto baixo. E no próximo, um aumento. Um ponto de base. Chegou no finalzinho, a gente acaba com um pontinho para cada ponto de base aqui.
Aí, ficamos com 1, 2, 3, 4, 5 carreirinhas. Aí, agora, a gente vai fazer pontinhos baixos aqui. Na minha outra pecinha, deu 11 pontinhos, então, nessa aqui tem que dar 11 também. Então, eu vou fazer já aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Foi um pontinho para cada carreirinha. 5. Aqui no meio, o sexto. E agora, tem que dar mais 5 aqui desse lado. 1, 2, 3, 4 e o último aqui. 5. Aqui fiquei com 11. Faço uma correntinha de giro aqui. E vou pegar só uma alcinha. A gente vai trabalhar assim, ó, só a alcinha da frente. Se vocês quiserem tá fazendo, pegando as duas alcinhas, também não tem problema, mas aqui vai dar um efeito bonito, depois vocês veem e escolham aí o que vocês acharem melhor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aqui vai ser um ponto baixo para cada ponto da carreira anterior. Então, a gente tem que ficar num total de 11 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ficamos com 11 pontinhos aqui. Novamente, faço a correntinha de giro. Aqui vai ser sempre ter a correntinha de giro aqui para tá formando essa lateral. Agora, aqui, novamente, a gente vai trabalhar só nessa alcinha da frente. Só que eu vou fazer aqui 2 pontos baixos inacabados aqui, ó. Eu coloco aqui e não termino ele. No ponto seguinte, eu coloco e também não termino. Fica as 3 alcinhas aqui na agulha. Aí, eu tiro tudo, unindo tudo numa alcinha só. Isso é uma diminuição. Agora, a gente vai diminuir os dois lados aqui. Aí, continuo fazendo, trabalhando só a alcinha de trás. Chegou aqui nos 2 últimos pontos, ó, que falta. A gente faz novamente 2 pontos inacabados. 2 pontos baixos aqui inacabados. Fica as 3 alcinhas na agulha. Eu busco a linha e tiro tudo. Fazendo assim, a diminuição. E a gente vai ficar, ó, 3, 6,
9 pontos agora. Agora a gente vai trabalhar por 9 carreiras. Vamos fazer aqui o ponto de giro. Em cada lateralzinha que a gente terminar para voltar, a gente faz o ponto de giro. Na minha aqui, tô pegando a alcinha da frente só. A alcinha da frente, eu tô trabalhando só nela, os pontos baixos. E vou fazer aqui sem aumentos, ponto sobre ponto. Pegando só a alcinha de trás. Correntinha de giro. Vira o trabalhinho e olha o efeito que vai dando. Essa aqui vai ser a partezinha que tiver assim vai ser a parte da frente e essa outra parte aqui vai ser a parte do avesso. Vai ficando com esse efeito aqui, ó. Se vocês quiserem fazer só o ponto baixo comum, não tem problema, também não fica feio, fica bonito. Então, continuem trabalhando aí até dar 9 carreirinhas, depois que a gente diminuiu. Eu vou fazer as minhas aqui e volto com vocês. Voltei aqui com a pecinha já pronta. Depois das 2 primeiras carreiras aqui com 11 pontos, a gente diminuiu e eu repeti 9 carreiras de pontos baixos trabalhados com a alcinha da frente. Se você quiser fazer com o ponto baixo normal, pegando as 2 alcinhas, sem problema, não vai dar diferença. No seu trabalho não vai ficar feio, fica bonito também. Agora, a gente vai emendar. Então, vamos marcar aqui. Eu marquei assim o meu, do outro lado. Você escolhe aqui o lado direito. Então, aqui eu fiz o último pontinho, que é esse aqui. Daí, fiz uma correntinha e esse aqui. Eu vou pegar aqui, ó. Mais ou menos onde que eu peguei ali, bem na curvinha. Então, mais pra cima. Vocês calculem aí, mais ou menos também. E eu prendi aqui. Deixa eu olhar aqui, é mais ou menos isso mesmo. Deu a curvinha, já é esse ponto. E aqui, como que eu vou fazer? Fio pra fora, depois a gente tem que queimar isso aqui, ó. Dar o acabamento e queimar. Ele começa a desfiar e não para mais. Eu fiz um nozinho assim, pra não tá chegando até o que desfiado, mas se não queimar, ele consegue desmanchar o nozinho. Ainda mais que vai ser uma bolsa, né? Se ela não for forrada. Vamos aqui. Essa parte eu vou fazer aqui. Esses são os clipezinhos de papel. É mais barato que esses marcadores aqui, eles são bem carinhos. Eu paguei R$2 cada um. Esse aqui você compra R$2, você compra um monte. E ele é legal pra marcar também. Mas, enfim, ó. Aqui, o que eu vou ter que dividir. Do outro lado, eu fiz assim. Pra não ficar contando, e como geralmente aqui a gente passa um pontinho outro, eu coloquei bem rentinho aqui, ó. A ponta com a ponta. Tá, ó, bem rentinho. Aqui. Tipo, vinquei aqui. Pra dar mais ou menos o meio. Aí, vocês veem o pontinho que ficar aqui, ó. Puxa certinho pra não ficar mais um lado que o outro.
O pontinho que der aqui, vocês marquem como meio. Marcando o meio, o que que eu vou fazer agora? Eu vou marcar de outra forma aqui. Deixa eu pôr aqui pra não cair na mesa. Aqui, pessoal, vocês contem de vocês, eu vou contar aqui o meu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Dá 21 pontinhos baixos aqui em volta dessa parte redonda aqui. 21 aqui desde o início aqui até o finalzinho aqui. Então, 21, aqui pra mim, eu vou marcar. Vou deixar um aqui, esse aqui como meio. E vou contar aqui, ó. 10 cada lado. 21 dividido por 2, vão dar 10 mais um, né? Que vai ser o meio. Então, não conta esse. Não contamos esse. E vamos contar aqui 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vai dar aqui. Aí, eu ponho um marcador. Se você não tiver nada aí no jeito, coloque uma linhazinha e amarre. Um barbantinho. Um pedacinho de barbante, amarra. Aqui. Do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa. Vou contar aqui. E já vou mostrar o marcador maravilhoso aqui, meu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vai dar aqui. É isso mesmo, ó. Aqui vai dar. E aqui eu vou pôr um elozinho de corrente que eu achei aqui dentro da minha gaveta aqui, na minha caixinha. Marquei aqui, vai ser o meinho. Volto aqui o trabalhinho aqui. Vou marcar aqui também. Outra luzinha aqui, ó, de corrente. Então, a gente vai se virando. Aqui, mais ou menos no finalzinho aqui, onde a gente começou da lateral. E marca. Se vocês quiserem contar também, fica à vontade. Tá? Depende aí de cada forma de cada um trabalha. A gente só passa uma dica, né? E marco aqui no primeiro também. Assim. Então, tá marcadinho aqui. Agora, aqui que eu vou fazer? Vou unir aqui o começo com o primeiro ponto. Esse ponto aqui, não percam daí aí. Com o primeiro pontinho. Vocês podem fazer depois aqui a união aqui dos outros laterais. Vamos fazer assim primeiro. Aqui eu já posso soltar. E vou pegar aqui, eu passo, deixar a linha pra lá da agulha. E vou pegar aqui
e vou fazer um ponto baixíssimo. Aqui do próximo. Aqui o certinho a gente vai pegar cada pontinho desse daqui, tá? Não vai deixar passar nenhum desses pontos baixos que a gente fez nas laterais. Aqui vocês vão adaptando para dar certo com esse tamanho daqui aqui, ó. Porque aqui também vai ser pontos baixos, a gente vai pegar os pontos com os pontos. Agora, a gente vai terminar aqui, ó. Vai ser esse com esse, então já posso tirar o marcador também. E vou aqui já para esse ponto aqui, o primeiro aqui da lateralzinha redonda, com o que a gente marcou aqui, que seria o lugar de começar. Agora, a gente faz aqui pontinho em pontinho aqui. Ficou mais fácil agora. Tava adiantando já. Então, aqui vai ser pontinho baixo, unido com o pontinho baixo do outro lado, unido com ponto baixíssimo, que é só introduzir a agulha nas duas laterais, ó, entre os dois pontos, e buscar a linha e já passar direto, tá? Então, a gente faz assim, entre os dois pontos ali, busca a linha e puxa direto. Então, pessoal, aqui já tá terminada essa etapa da bolsa. Olha como ela ficou pontinha. Então, aqui, pessoal, eu já amarrei aqui. Eu amarrei um pontinho pra frente, mas a gente vai pegar aqui, ó, no último pontinho que a gente pegou. Vamos introduzir a agulha aqui, assim, ó, pra ele não ficar solto. Tá vendo? Eu peguei as duas alcinhas. Uma da lateral da bolsa e outra da frente aqui do corpo da bolsa. Mas vocês podem estar pegando em outro lugarzinho se achar dificuldade. Aqui, eu amarrei aqui, mas depois a gente dá o acabamento certinho, tá, pessoal? Porque depois tem que dar o acabamento, queimar certinho. Esconder a linha. E eu vou puxar aqui um pontinho, só uma alcinha, na verdade. E aqui a gente vai trabalhar nas alcinhas de trás, ó. Pegando só a alcinha de trás, introduz a agulha só na alcinha de trás. E vamos... Não, peraí, deixa eu fazer mais um pontinho aqui, que a gente tem que fazer sempre um pontinho de giro pra não ficar diferente aqui, ó. Então, faça aqui um pontinho. E no próximo, a gente já pega a alcinha de trás, dessas correntinhas aqui que a gente fez. E ponto baixo, aliás. E puxa o ponto baixíssimo. Dessa forma. Alcinha de trás. E puxa o ponto baixíssimo. Pega a alcinha de trás. E puxa o ponto baixíssimo, que é só introduzir a agulha e puxar a linha e passar por dentro da mesma alcinha. Vou fazer até aqui e volto para virar com vocês. Cheguei aqui no finalzinho novamente, ó, lembrando que aqui tá sem terminar, tá? Vou colocar aqui pra dentro. E vou fazer o meu último pontinho, pegando também de novo as duas alcinhas aqui, ó. Ela vai ficar meio solta porque ela tá sem terminar. Mas depois, na hora que a gente for terminar, a gente arremata ali. E
uma correntinha de giro. Já tá voltando novamente aqui o trabalho. Aí, a gente voltou aqui, agora a gente vai trabalhar com o avesso aqui. Mas eu vou pegar a alcinha de fora novamente, ó. Tá? E vou puxar o ponto baixíssimo. Da mesma forma, vou seguir a carreira todinha fazendo isso aqui. Ai, tá, presta atenção aqui, ó, porque aqui eu já errei. Quando a gente vira assim, fica bem fácil da gente errar. Porque aqui parece também o pontinho, tá vendo? Mas a gente tem que buscar trabalhar com ela assim, ó. Força ela pra cá. Vocês estarem vendo o pontinho aqui, ó, em cima. E tá pegando a alcinha certa, tá? Que é essa de fora aqui, ó. Se eu não peguei outros errados aqui, vou desmanchar e começar de novo. Então, vamos lá, pegar aqui, essa aqui já foi feita. Então, vamos lá pegar aqui, essa aqui já foi feita, a primeira aqui. Que é que a gente virou, ó, a alcinha de trás. E o ponto baixíssimo. Ó, alcinha de trás. E ponto baixíssimo, prestando atenção em toda a volta, para não ficar diferente, tá, gente? Ponto baixíssimo. Alcinha de trás e ponto baixíssimo. Aqui novamente o finalzinho. Uma correntinha de giro. E vamos voltar da mesma forma. Pegando a alcinha de dentro e fazendo o ponto baixíssimo até o finalzinho também. Então, eu vou fazer esse aqui. Eu fiz duas, essa é a terceira, eu vou fazer 5 carreirinhas e eu volto pra gente ver como que fica, se eu continuo ou se eu já paro. Aqui já fiz as minhas 5 carreirinhas. Eu achei que ficou bom de tamanho. E eu quis terminar com essa última carreirinha virada pra cá, ó. Então, ficou assim. Agora, eu vou fazer da mesma forma do outro lado, desse mesmo tamanho. E volto com vocês com as duas prontas. Então, vocês façam aí também. Eu já corto a minha linha aqui, o meu fio, aliás. Já dou um nozinho aqui pra ele não soltar, não desfiar. E vou trabalhar o outro lado. E eu volto com ela arrematada pra mostrar pra vocês. Voltei aqui com ela terminada as duas laterais. Aqui da parte de cima que a gente subiu. E eu vou mostrar pra vocês o que eu fiz aqui nela. Terminei o primeiro lado, né? Já fiz o outro. Quando eu terminei, eu já desci aqui com pontos baixíssimos também. Fiz essa lateralzinha, pegando um pontinho em cada um de ponto baixíssimo, pra dar esse acabamento aqui. Eu achei melhor, mas como eu tava fazendo já à noite, daí eu não gravei, mas é simples. Se vocês quiserem fazer, se não quiserem, não precisa também. Fiz os pontos baixíssimos aqui. E nessa beiradinha aqui que a gente tinha terminado, eu fiz ponto baixo. Tá vendo? É ponto baixo, não é o baixíssimo. Ele ficou nesse acabamento aqui. Fiz pontos baixos aqui. E nas laterais, eu fiz pontos baixíssimos. Desci novamente com ponto baixíssimo.
Subi até a próxima, novamente aqui eu fiz o ponto baixo. E as lateraisinhas, ponto baixíssimo, e aqui em cima eu fiz ponto baixo. Aí fica esse efeito aqui. Não precisa fazer, mas eu gostei por conta do acabamento que deu. Aqui, daí já cortei também, deixei aqui certinho pra mim tá arrematando depois. E o que mais que eu fiz aqui? Vou mostrar pra vocês, também fica a critério de vocês, se vocês quiserem fazer ou não esse acabamento. Ó, notem esse lado e esse lado. Tá bem mais acabadinho aqui, né? Olha aqui pro lado de dentro também, ó. O acabamento que eu dei. E olha aqui o que a gente já tinha feito da costura. Não ficou ruim também, mas esse aqui, ó, ficou bem melhor. Ó, pra vocês compararem os dois lados. O acabamentinho ficou bem mais bonito. Tá vendo? O acabamentinho é lateral também, ó. Lateralzinho aqui. E aqui, ó. Como que tá. Tá vendo? Então, eu vou fazer com vocês agora. Mostrar pra vocês como eu fiz essa lateral. Depois de ter feito o acabamento aqui tudo. Eu peguei aqui e fiz. Eu vou arrematar aqui e volto aqui com vocês pra mostrar desse lado aqui o que eu fiz. Mas fica a critério de vocês também, se quiserem fazer ou não. Aí, tô aqui, passei o fiozinho aqui bem pertinho dessa quininha. Vamos entender a bolsa aqui, ó. Que aqui é o final que a gente fez. Eu fiz o ponto baixíssimo aqui. Pra tá virando, então eu vou pegar ele aqui pra dar uma primeira laçadinha aqui, ó. A gente tá do lado, pegando as laterais da bolsa. Fica próximo assim, daí já não dá pra entender muito, mas ó, são as laterais da bolsa. Trabalhando aqui pela parte da frente, pro nosso ponto ficar do direito pra cá. Então, vamos lá. Eu vou trabalhar agora pegando uma alcinha só aqui. Desse pontinho aqui, que ficou aqui, que dá o sinal de correntinha. Então, eu vou pegar aqui, ó, esse. E vou pegar, pra tá escondendo essa partezinha que não ficou tão bonita. E vou pegar do outro lado também, que essa daqui, ó, pula essa partezinha que aqui ficou um meio, ó. Tá vendo? Ficou um meio. A gente vai estar escondendo esse meio entre essas correntinhas e essas correntinhas do lado de cá. Aí, eu peguei uma lateral aqui, ó, com a laçadinha ali que a gente deu pra segurar o pontinho ali em cima. Vou vir aqui do outro lado e vou achar o pontinho aqui desse lado aqui. Aqui, vou pegar uma alcinha também, a alcinha de dentro, as duas alcinhas de dentro. Lá desse lado. A gente tem que olhar bem aqui pra ver ela, ó. A desse lado aqui, que é essa que eu tô aqui. E a alcinha do lado de lá. Vou fazer esse aqui, daí vocês já começam a entender. E eu vou puxar. Eu fiz o teste com ponto baixo e com ponto baixíssimo. No ponto baixo ficou muito grosseiro. No ponto baixíssimo eu gostei. Puxo o ponto baixíssimo. Voltei aqui, agora tá mais fácil de entender. Até porque um lado ele não fica igualzinho o outro. Por conta do jeito que a gente faz com a mão, do jeito que a gente pega na agulha. Então, um lado sempre vai ficar um pouquinho diferente do outro. Esse meinho aqui. Então, eu fiz assim, gente, ó. Aqui, ó. Dá pra ver que eu peguei a última alcinha, ela ficou abertinha ali, ó. Tá vendo? Vocês têm que reparar, ó. Ela, né, parece que desmanchou um ponto. Essa é a próxima alcinha de dentro aqui desse pontinho, ó, dessas correntinhas aqui do lateral, ó. Essa é a próxima alcinha.
É meio esquisitinha, mas é ela mesma aqui, ó. Que a gente tem que ver aqui, ó. Tá vendo? Aí eu vou aqui, passo toda essa pelotinha aqui, ó, e vou ali, ó. Tá vendo? A gente puxou esse aqui, ó. É o pontinho, a alcinha da carreira, do ponto anterior. E agora a gente vai pra esse aqui, ó. Tá dando pra entender a correntinha ali, a trancinha? E vamos puxar a linha e unir essas duas alcinhas das trancinhas. Com ponto baixíssimo. Vamos para a próxima. Alcinha aqui, ela abre bem, ó. Ela fica parecendo que tá até um ponto desmanchado, mas depois ela vai ficar bonita, ó. Hoje eu tô puxando aqui. Introduzi aqui, vou lá pro outro lado, ó. Entende aqui, ó, tá vendo? Eu coloquei a agulha. É um gominho da trancinha. Então, eu vou pegar só uma alcinha desse gominho. Então, são as duas alcinhas de dentro das duas correntinhas laterais aqui. Correntinha que eu falo é o formato que fica. Puxo e prendo com o ponto baixíssimo. Vamos para a próxima alcinha aqui, ó. Vai ser essa aqui. De dentro. Opa, soltou ela aqui. Essa aqui. Pulamos aqui esse carocinho. Vamos ali pro outro lado, lá das alcinhas. E fechamos com o ponto baixíssimo. Puxa sempre essa alcinha, vocês veem que foi essa última. Então, desce uma aqui e pega a alcinha de baixo. E fecha com o ponto baixíssimo. Vou fazer aqui, terminar tudo. Vou arrematar e volto fazendo a alça. Voltei, pessoal, aqui já finalizei as lateraisinhas, então ela tá toda finalizada assim. A parte do corpo da bolsa, tá? Ficou assim, o espaço é pequeno aqui pra tá mostrando. Mas no final eu vou fazer um videozinho legal mostrando ela toda, já com a alça. Então, ficou assim a bolsinha. Agora eu vou estar trabalhando a alça com vocês. Vou aproximar mais. E eu tô pensando na alça ainda. Daí eu vou fazer com vocês pra ver o que vocês acham e se dá certo aqui pra mim também. E pra fazer essa alça eu vou utilizar essa corrente aqui. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. É 20 por 15 milímetros. Se vocês quiserem comprar da mesma, eu marquei aqui porque aqui é rasurou, quase não dá pra ver. Mas ela é 20 por 15. É uma corrente bem resistente. Então, pra estar fazendo o acabamento aqui, eu peguei um pedacinho de corrente. Depois eu vou estar emendando os elinhos. É só pra estar mostrando melhor pra vocês aqui trabalhando. Vocês podem usar ela inteira. Ou podem cortar também, que depois é só... cortar não, é abrir os elos. É só fechar de novo o elo. Vou pegar aqui no primeiro pontinho baixo que a gente trabalhou de acabamento, dessa beiradinha. Introduzo a agulha de dentro pra fora. Pego um elo aqui, deixando um pedacinho pra tá melhor pra gente trabalhar também depois. Pego a linha, também deixo um pedaço pra gente trabalhar depois. E trago ela pra trás aqui. Deixando ela laçada assim. Aqui eu vou pular um ponto de base e no próximo eu vou introduzir no próximo elo. Aqui na frente a gente não pula elo. Aqui atrás a gente vai pular algumas vezes, quando necessário, um ponto. Aqui no primeiro pulei. Aqui também eu vou pular, ó, pula um no próximo. Eu coloco, vai dar sempre, vai dar
mais ou menos aqui a mesma... Vocês só vão observando quando vai enrolar. Então, eu acho que eu vou fazer assim, ó. Em 2 vezes, eu vou pular, vou ver se vai dar certo. Fiz 1, fiz 2. Nesse próximo aqui, eu não vou pular. Um ponto aqui atrás. Já introduzo a agulha aqui. Introduzo a agulha no elo da frente, sem pular nenhum elo da frente, tá? E finalizo com o ponto baixíssimo. Eu fecho aqui com o ponto baixíssimo. Esse eu não pulei, então nesse eu vou pular. Vou pular aqui 2 vezes, ó. Introduzo ali, pulo um. No próximo, introduzo a agulha também no elo, sem pular elos. E puxo, deixando sempre também aqui folguinha, para não tá prendendo a corrente lá na frente. Fiz esse, nesse também eu vou pular um de base, no próximo introduzo a agulha. E no próximo eu introduzo no elo também, sem pular elos. E fecho com o ponto baixíssimo. Fiz 2, nesse aqui eu não pulo. Faço um sequente do outro. Fecho com ponto baixíssimo. No próximo eu pulo. Sem pular o elo aqui na frente. No próximo eu pulo. Não vai dar muita diferença também se vocês errarem, não tem problema não. No próximo eu pulo. Nesse aqui eu não vou pular, porque tá bem perto. Os 2 seguintes eu pulo um cada base. Pulo novamente um pontinho de base aqui no próximo. Agora, já foi lá bem pra frente aqui do elo, tá vendo a agulha? Por isso que aqui, ó, agora no próximo eu já coloco sem pular, que daí ele já volta aqui pro meinho da corrente, pra não ficar prendendo a corrente. E nesse aqui eu já vou direto aqui, porque é o último ponto, tem que ir mesmo nele aqui. Vamos ver como é que ficou. Acho que um pouco de brilho aqui atrapalha vocês estarem vendo. Aí, eu peguei aqui, coloquei, emendei já o tanto que eu queria. Depois eu vou passar certinho as medidas pra vocês, vou deixar na descrição do vídeo. Vou deixar no primeiro comentário fixado. E acho que no início do vídeo também eu vou estar passando já todas as medidas, que eu vou estar com ela pronta. E vou passar as medidas pra vocês. Terminado aqui já emendado, eu vou pegar aqui e fazer um ponto aqui, porque eu quero trabalhar a corrente, tá? E eu quero que essa corrente fique firme. Eu acho que eu vou fazer mais um ponto aqui no mesmo elo. Pegar no último pontinho aqui baixo e vou fazer mais um ponto, vou fazer um ponto baixo aqui, ó, no mesmo elo da frente, ó. E eu quero agora, solto lá, pego aqui, ó, pra voltar a ficar dentro do elo a minha linha. Vocês façam também o que ficar melhor pra vocês aí, tá, gente? Eu vou fazer o teste aqui, depois se não ficar muito bom, eu desmancho e faço outra coisa.
a linha aqui, vou aproximar. Aí, pessoal, aproximei aqui. Eu terminei aqui com um ponto baixo aqui nessa corrente. Eu vou já introduzir a agulha por aqui. Eu vou fazer da mesma forma agora, só que sem tá pegando aqui na bolsa, ó. Esse mesmo pontinho baixíssimo aqui, pegando em cada elo. Vocês vão regulando ele bem, assim, em cada elo aqui, assim, ó. Aí vocês vão regulando ele mais ou menos para não ficar muito diferente um do outro. E vão fazendo os pontos baixíssimos dessa forma, que é só introduzir agora a agulha no elo e buscar a linha para dentro do elo e fechar com o ponto baixíssimo, fazendo os elozinhos aqui do mesmo tamanho da alça da bolsa, não, do elo da corrente. Aí vocês vão trabalhando assim. Aqui já apertou, aqui também apertou. Desmancha e façam mais ou menos um tamanho bom para tá ficando, para não tá encolhendo a corrente. Aqui. Vai ficando dessa forma aqui e desse lado assim. Vou fazer aqui até o finalzinho aqui. E eu volto pra vocês, finalizando aqui com vocês. Então, aqui, pessoal, já voltei aqui, ó. Fiz o acabamentinho, subi aqui. Com esse trabalhinho aqui na corrente, fazendo ponto baixíssimo. E vou mostrar pra vocês aqui como tá fazendo. Aí, você pode estar abrindo o elo, trabalhando e depois só emendando o elo. De toda forma, aqui eu vou mostrar pra vocês até onde der ali. E eu deixo assim ela presa por conta de você tá trabalhando com ela esticada assim, ó, facilita bastante o seu trabalho. E você deixa a linha aqui para trás, o fio e a corrente esticada, aí você consegue tá medindo aqui certinho o comprimento que você precisa aqui, conforme o tamanho da sua corrente e do seu elo, ó. Para não ficar enrolada a sua corrente conforme você trabalha. Então, essa é uma dica, sim, de tá mantendo aqui. Deixa eu ver se eu consigo sem abrir aqui. Se vocês acharem necessário, para não confundir, abram o seu elo aí. Aqui, terminei aqui. Eu uso esse alicatinho assim para estar trabalhando com os elos, abrindo e fechando. Terminei aqui, eu teria que fazer mais um ponto aqui. Acho que eu vou conseguir. Eu sempre tiro, sabe? Eu sempre tiro o elo, termino. E depois eu coloco ele na hora de finalizar bem ali, mas aqui eu acho que eu consegui aqui. Ó, ficou assim. Agora eu já vou cortar o fio aqui.
Deu uma finalizada boa. Eu vou cortar o fio, aí vocês façam normalmente, aí tá escondendo. Eu deixei esse aqui que foi o início. Vou amarrar os dois juntos, queimar e tá escondendo aqui por dentro, ó, que eu fiz assim com esse outro aqui embaixo, ó. E já mostro pra vocês. Aí, como prometido, eu mostrei pra vocês lá no início, mas vou mostrar aqui também pra vocês no finalzinho a nossa bolsinha. Eu não consegui achar um jeito melhor de estar gravando, então eu gravei assim. Eu tô aqui, acordei agora de manhã e já comecei a gravar aqui sem estar se arrumando aí, mas a gente não melhora também não, né? Então, ó, assim ela ficou muito grande, tá vendo? Por dentro. As alças ficam um detalhe muito lindo. Eu nem esperava que ficaria esse detalhe maravilhoso aqui, nosso tacelzinho. A nossa lateral, como eu disse, que eu queria não perder a abertura, por conta daquele modelinho de gota aqui de lateral, então eu fiz o meu próprio modelinho ali. E eu espero que vocês tenham gostado, tenham confeccionado. Nos procure na rede social lá e deixa a sua fotinho do seu trabalho, de qualquer pecinha que vocês fizerem aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado, deixado seu comentário, curtido esse vídeo, compartilhado aí com seus amigos. Comentem muito aí no vídeo, tá? É muito importante pra gente. E até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus.